O Existe Poder independência dos poderes no Executivo, Brasil? Eduardo, ele não eu vi no pode IOF, interferir mostrou que tem muita numa independência decisão dos do poderes. judiciário. Você sabe que funciona dessa forma, né? Então, o Poder Executivo não pode... o Poder Executivo não pode chegar no judiciário e falar, ó, suspende aí o processo contra o Bolsonaro. O Poder Legislativo também tem limitações do que ele pode fazer em relação a processos que estão correndo no STF. Então, de que forma você acha que o Poder Executivo, que é quem cuida das negociações comerciais, pode dar uma sinalização para o governo Trump, para que o governo Trump aceite começar a fazer negociações? Você percebe Primeiro, que... eu acho que na verdade, o problema não está no executivo, está no judiciário. E o judiciário pode fazer o que eles quiserem. O judiciário não está julgando uma pessoa comum sem foro por prerrogativa de função originariamente na Suprema Corte? Eles não estão colocando aí, querendo quase... Colocou, né? Meu pai em regime semiaberto, sendo que ele cumpriu com todas as medidas impostas pelo Alexandre de Moraes? Eu estava dentro do Congresso, eu vi isso, eu sou testemunha viva, de deputados vindo falar comigo por ocasião da permanência, né, na votação da Câmara, da permanência da prisão do Daniel Silveira, me dizendo, poxa, meu líder recebeu uma chamada ali de um integrante da Suprema Corte, essa aí não vai dar para ajudar não, mas me falaram que a prisão vai ser só por 2 semanas do Daniel Silveira. Isso não existe independência dos poderes. Barroso, presidente do TSE, entrou na Câmara dos Deputados, no Congresso, e convenceu 11 presidentes de partido a mudar o posicionamento com relação ao voto impresso. Vocês não podem, não dá para você admitir no mundo fático. Veja que o debate aqui não é uma questão de opinião, Diogo. Por máximo respeito que você tenha para mim, eu tenho para com você. A gente não está baixando o nível do debate. Mas eu estou enxergando um mundo onde, para mim, é muito claro que não existe essa dependência. E eu estou citando aqui alguns casos e poderia passar a noite inteira aqui citando. Não existe essa independência. Então, o Alexandre de Moraes ele tem total poder de desfazer tudo aquilo que ele está fazendo. Mas ainda que ele não queira fazer isso, eu estou falando, o Congresso dá um primeiro passo aprovando uma anistia, ou pelo menos colocando em votação. Mas nem isso será possível, porque o Moraes, ele ameaça, tal qual um gangster. Quando eu coloquei ali na minha... Ele juntou isso nos autos agora, né? Botou no meu processo, pedindo mais de 12 anos de cadeia para mim, quando eu tuitei, né, uma postagem, né, fiz uma nota falando que ele se comporta como um gangster. E ele achou isso muito ofensivo e colocou dentro do inquérito, né, como se eu estivesse me preocupando com os inquéritos que ele fosse abrir. Mas, enfim, você vê que o comportamento dele não permite o funcionamento das instituições brasileiras. Estamos diante de uma crise institucional severa, que agora está tendo repercussão comercial. O Brasil está caminhando, está flertando com o abismo num momento muito sensível. Vocês vão ver o Brasil, se não conseguir resolver essa questão nas próximas semanas ou nos próximos meses, receberemos o tratamento da Venezuela. E o pior ainda está por vir. Não creiam vocês que o Trump, e aí a minha opinião, tá? Conhecendo um pouquinho do mundo Trump, como eles dizem aqui, que ele vai reconhecer uma eleição no Brasil onde o líder das pesquisas, né, da oposição, não participa. Nem ele, nem o filho dele, onde vários, né, candidatos vão ficar inelegíveis, é só esperar chegar mais perto da eleição. Isso daí não é democracia. O Brasil está se nivelando com a Venezuela. E assim que esse regime se consolidar, Deus queira não ocorrerá, mas se esse regime se consolidar, aí sim, o Trump pode tarifar em 100%, pode mandar Magnitsky para cima do Moraes e de todo mundo de Brasília, que aí não vai adiantar nada. É por isso que eu agradeço ao presidente Trump. Como que você avalia a atuação do governador Tarcísio de Freitas nesse episódio, Eduardo? O governador, inclusive, esteve nos dias seguintes pedindo para o STF liberar o passaporte, houve essa informação divulgada na imprensa, as declarações... Recebeu empresários também? Recebeu empresários, né, que, principalmente de São Paulo, que estavam muito preocupados, e ele se manifestou a respeito disso. Como você avalia a posição e a maneira como ele reagiu? Ô, Diogo, antes da gente entrar no Tarcísio, só para responder a sua pergunta do Lula também, rapidinho, o Lula pode ajudar muito nesse processo. Ele não é o principal responsável, mas ele pode ajudar muito nesse processo. Como é que ele pode ajudar? Parar de fazer cagada. Se ele parar de dar declaração dizendo que vai taxar a empresa americana, se ele parar de dar declaração dizendo que vai taxar dividendo, parar de tentar retaliar para brigar contra a maior potência do mundo, parar de querer atacar as big tech como forma de retaliação, isso já vai ajudar muito. A outra coisa que ele poderia fazer, muito claramente, muito diretamente, era se posicionar em favor da anistia. Porque tenho certeza que se ele se posicionasse em favor da anistia, o Congresso teria muito mais facilidade de passar um projeto de lei, que é o primeiro passo, não é condição suficiente, mas é condição necessária para que o Brasil entre na mesa de negociação. Resposta curtinha, vai para o Tarcísio aí. Eduardo, contigo. A questão do Tarcísio ficou bem clara, né? Não tem
grandes problemas, mas ele tem um pensamento, né? Ele acredita que ainda dá para dialogar com esse regime. Eu acho que não dá para dialogar, é por isso que a gente tem que chegar em uma posição mais forte numa eventual mesa de negociação. Ele acha que você conversando, enfim, reduzindo os ruídos, etc., isso daí vai ser o nosso ponto de divergência, porque eu já vi isso no passado. Não adianta, não é um problema de moderação, de fala e etc. Se a Madre Teresa de Calcutá tivesse, ao invés do Bolsonaro, né, sido presidente do Brasil e tomado as medidas que o Bolsonaro tomou, né, por exemplo, colocando recorde de lucro das estatais e quebrando a perna de muito corrupto, ela seria igualmente perseguida. Iam falar que a Madre Teresa de Calcutá é nazista, fascista, sexógena, misógina, homofóbica e tudo isso. Então, para mim, é muito claro que não existe mais espaço para negociação. Se negociação adiantasse, a gente teria pacificado o Brasil com a cartinha do Temer. Né? Depois daquele 7 de setembro, Bolsonaro sacrificou imensamente seu capital político, né? Acreditava-se que fossem acabar os inquéritos e nada disso ocorreu. O Alexandre sempre dobra a aposta. É por isso que o Paulo bem disse, quando a gente senta aqui para conversar com as autoridades americanas, a gente até avisa, fala, olha, ele provavelmente vai dobrar a aposta. Isso já está precificado no nosso projeto. É por isso que está caminhando de uma maneira maestral tudo que nós imaginamos. E a gente vai seguir esse passo a passo. Né? Se for necessário, né, como é que o Paulo Figueiredo fala, né? Vai incendiar a floresta inteira? Como é que é, Paulo? Para encontrar o é uma frase do Cavaleiro das Trevas, né? O Michael Caine, personagem do Alfred, discutindo com o Bruce Wayne, onde ele pergunta, né, como é que vocês pegaram no final o bandido de Burma, né, da Birmânia? E ele fala, a gente teve que queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia. A gente tem tentado evitar queimar a floresta inteira para conseguir se livrar do Alexandre de Moraes. Mas a floresta às inteira vezes é o Brasil. É necessário, né? O lema do filme, né, a moral que o filme passa, é que você, muitas vezes, para pegar o bandido que está disposto a tudo, você tem que tacar fogo na floresta inteira. Mas só para complementar... Não sei se vocês ouviram, o Diogo perguntou, a floresta inteira, a floresta inteira é o Brasil. Só para complementar, para não deixar passar a questão do Tarcísio. É o establishment. De justiça, né? Mas o Tarcísio ele é um grande gestor. Né? Ele é uma pessoa que é próxima do presidente Bolsonaro. Ele tem várias qualidades. A gente vai convergir em vários pontos, no ponto de economia, né, de mais liberdade, para a questão do empreendimento, né, pautas de privatização também dá para colocar adiante. Mas na questão de lidar com outros poderes, a gente certamente não acredita nas mesmas coisas. Né? O Tarcísio, por exemplo, ele nomeou para o seu secretariado, né, pessoas que fizeram parte da prefeitura do Fernando Haddad, no primeiro escalão do seu governo. Eu jamais faria isso. Jamais. Pessoas que têm conexão com a esquerda, né, com o PSOL, etc. Isso daí vai entrar no nosso ponto de discordância. Mas eu não tento dizer quem é que é o dono da verdade ou qual a opinião que está certa ou o que está errada. Nós, políticos, a gente delega isso daí para o eleitor. O eleitor é que vai saber formar o julgamento dele. Eu queria saber, né, se as pessoas que estão nos assistindo se acham que dá para dialogar com o Alexandre de Moraes, se dá para arranjar o meio termo, se eu baixar a bola aqui, se o Paulo Figueiredo parar de falar do Alexandre de Moraes, se isso vai melhorar as coisas, ou será que pela 10ª vez o Moraes vai retornar dobrando a aposta? Acabou de jogar aí, né? O Brasil é o único país do mundo que está respondendo tarifa com prisão, com mais censura. Ontem a gente viu, né, 2 velhinhas voltando para a cadeia porque descumpriram as medidas do Alexandre de Moraes. Uma estava aqui, né, estava lendo agora, para fazer pilates, a outra nem sei qual que é. Gente que ele está falando tem risco de fuga, cadeirante de roda, né, deficiente físico, com risco de fuga do país, que ele está jogando no regime fechado. Eu não posso traçar, né, uma estratégia para combater essa pessoa utilizando a mesma régua moral da minha moral. Eu tenho que precificar que esse cara é realmente um psicopata. Esse cara consegue fazer coisas que, assim, ele só consegue justificar no mundo dos valores dele. Eu jamais conseguiria fazer isso. Uma pessoa do MST, do PSOL, etc., fazer o que ele está fazendo. Né? De medida cautelar, proibir o pai de falar com o filho. Enfim. Vocês sabiam que o Donald Trump tem um livro sobre negociação, não? Eduardo, falar disso? Eu ia falar nisso, Paulo. Posso emendar a pergunta em cima do livro? The Art of the Deal. Eu tava com a pergunta engatilhada aqui, eu vou fazer uma pergunta baseada nisso. Eu queria que vocês tentassem fazer uma análise de um cenário futuro possível, tá? Justamente nesse livro do Trump, que é um livro bem interessante para entender como funciona a maneira como ele negocia, né? E tem um filme muito bom também, eu não sei se é Amazon Prime, que saiu sobre o Trump também, que mostra como ele aprendeu a negociar e a maneira como com quem ele aprendeu, e né? com quem ele aprendeu, isso. O grande mestre dele, que era um cara assim, que as pessoas podem ver o filme, eu não vou aqui... Chamou aprendiz, né? Chamou aprendiz. Não vou qualificar o mestre do Trump, né?
Na carta que foi mandada na primeira vez, a que foi publicada, que citava o ex-presidente Bolsonaro, logo depois teve uma notícia de uma investigação comercial no Brasil, que acontece nos Estados Unidos também, né? Que os Estados Unidos vão investigar vários setores da economia brasileira. Se a gente tirar, Vilela, a espuma do debate político e olhar bem o que está sendo pedido ali, o governo dos Estados Unidos ele cita, para além da questão do Jair Bolsonaro, várias coisas que são, na verdade, os interesses da economia americana no país. Tá expresso ali. Então, setor de madeira... Isso, seção de madeira, a parte dos dados aqui no Brasil, que os Estados Unidos reclamam que a gente não manda dados suficiente para eles, querem todos os nossos dados, né? É uma reclamação, tá escrito ali na investigação, né? A questão do etanol, que a gente taxa muito o etanol que vem dos Estados Unidos, então que eles querem que taxe menos para vender mais barato aqui, eventualmente penalizando os nossos produtores de etanol. A questão do Pix, porque a Master... Por que o Pix entrou? Isso que eu queria entender. O Pix entrou por uma questão muito simples, né? A gente tem aí os grandes operadores, né, do cartão de crédito,